Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. E nessa oportunidade, vamos tratar da seguinte situação. Digamos que diante de um relatório com vários dados, a partir da data de nascimento, seja necessário preencher nesta coluna a idade completa de cada pessoa. Com certeza, efetuar os cálculos e digitar um a um aqui esses dados pode levar um tempo considerável. Pois é, então vamos ver aqui uma forma de agilizar essa tarefa utilizando as funções de dados do Excel. Sou Josemar Tagliapietra do canal Monetários e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Para a nossa apresentação, vamos utilizar a seguinte tabela. Eu tenho aqui em cima duas datas, uma data inicial e uma data final. E o que nós iremos calcular são os intervalos de dias, meses e anos entre essas duas datas. Então vamos ver em seguida quais são as funções do Excel que permitem fazer essas contagens. Primeiramente, vamos fazer aqui uma breve introdução sobre o assunto. Na prática, faríamos esses cálculos de forma manual ou com o auxílio de uma calculadora. Poderíamos partir do seguinte raciocínio. Então, eu tenho aqui as minhas duas datas, a inicial 12/4 de 2002 e a final 19/6 de 2024. Então, vamos fazer aqui os cálculos por aproximação. A primeira interpretação que eu posso fazer aqui é que de 2024 a 2002 são transcorridos 22 anos. Então, vou colocar aqui anos 22. 22 anos corresponde a quantos meses? Cada ano tem 12 meses, então seria 12 vezes 22, que teoricamente seriam 264 meses. Se agora eu quero estimar o número de dias, eu farei então o 264 multiplicado por 30. Então, igual esse valor vezes 30 dias do mês em média. Eu teria aqui uma estimativa de 7.920 dias. Então, seria um cálculo teórico aqui por aproximação que podemos fazer em relação a esses dois valores. Vamos fazer aqui a conversão desses valores para fazermos uma leitura desse período em relação ao número de anos, meses e dias. Então, para o ano, eu tenho aqui que são 22 anos. O número de meses, eu tenho aqui o mês 6 e aqui o mês 4. Então, o intervalo seria de 2 meses. E em relação ao número de dias, eu tenho 19 dias para 12. 19 menos 12 são 7. E eu chego aqui no resultado, que o intervalo entre essas duas datas são de 22 anos, 2 meses e 7 dias. Essa seria uma forma de estimar esses valores. E eu tenho aqui na direita os resultados obtidos utilizando as funções datas do Excel. Então, no primeiro momento, eu poderia fazer esses cálculos tranquilamente usando essa metodologia. Mas cabe lembrar que a nossa intenção é fazer esse cálculo para todos esses eventos aqui da nossa planilha. Então, se eu for fazer manualmente cada um deles, com certeza vou levar um tempo aqui bastante considerável. Então, vamos ver quais são as funções que podemos utilizar para fazer esse cálculo de forma mais automatizada. Cabe lembrar que o Excel ele utiliza para o cálculo de datas somente o período a partir de 1 de janeiro de 1900. Então, qualquer dado que eu colocar aqui anterior a esse valor vai ter problema aqui na execução dos cálculos. Por exemplo, se eu colocar aqui a data do descobrimento do Brasil, 22/4 de 1500. Ele fez uma bagunça aqui nas nossas funções, porque, como colocado, o Excel calcula datas somente a partir de janeiro de 1900. Então, se eu quiser fazer aqui essa data menos essa, ele vai retornar aqui com a mensagem de erro. Eu criei aqui na minha tabela uma condição para efetuar esse cálculo, mas uma forma mais simples de simular esse valor seria fazer uma adaptação aqui nas nossas datas. Vamos colocar aqui então 2.500. Eu aumentei 1.000 aqui, aumento 1.000 aqui também. Eu tenho aqui então resolvido essa condição. Eu encontro aqui então a totalização do período entre o descobrimento do Brasil até o dia 19 de junho de 2024, que é a data que eu estou editando esse vídeo, que seria de 524 anos, 1 mês e 28 dias. Vamos voltar com a nossa data aqui de 2024. E digamos que agora eu queira saber quanto tempo faz que foi decretada a independência do Brasil, que foi no dia 7 de setembro de 1822. Então eu coloco aqui 07/9 de 1822. Novamente, ele retornou com um erro aqui em função da data ser inferior a 1900. Então vamos fazer aqui aquela mesma adaptação. Vamos colocar 1.000 anos a mais. Então seria 2.822. E também acrescento mais 1.000 aqui, 3.024. Agora eu tenho que fazer 201 anos, 9 meses e 12 dias. Vamos voltar aqui às datas anteriores para fazer então a apresentação das funções aqui do Excel. Então seria 12/4 de 2002 e 19/6 de 2024. Para encontrarmos o ano, a função utilizada é a DataDiff. E vamos fazer a seguinte inserção. Eu vou colocar igual, DataDiff, abro parênteses, B7, que é a minha data inicial, ponto e vírgula, o C7, que é a minha data final, ponto e vírgula, e entre aspas, a letra Y, e fecho parênteses. Então, ele me retornou aqui que o período é de 22 anos. Para o número de meses, a função é praticamente a mesma. Vou colocar aqui igual, DataDiff, abro parênteses, B7, que é a data inicial,
ponto e vírgula, C7, que é a data final, ponto e vírgula, agora entre aspas, as letras Y e M, e fecha parênteses. Totalizou aqui 2 meses. E para encontrar o número de dias seria igual data div, abre o parênteses, data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, só que agora, entre aspas, estão as letras M e D, e fecha parênteses. Então, bem tranquila aqui essa condição. Para transformar isso em texto de forma automática, vamos aplicar a seguinte função. Eu vou utilizar o símbolo do e-comercial para fazer a concatenação entre os valores. Então, eu irei fazer a seguinte inserção. Igual a D12, que seria a célula onde se encontra o número de anos. O e-comercial, que é o comando para concatenar, ou seja, juntar elementos de uma função. Entre aspas, vou colocar espaço, anos, vírgula, espaço. Então, sempre que eu vou inserir dentro de uma função elementos de texto, eu coloco entre aspas. Novamente, eu faço uma concatenação com a célula D11, que é onde se encontra o valor para o número de meses, e concateno com o seguinte texto. Abro aspas, espaço, meses, espaço E, espaço, fecho aspas. E concateno com o número de dias que está na célula D10, que por sua vez concatena com o texto. Abro aspas, espaço, dias e fecho aspas. Então, ele me trouxe aqui 22 anos, 2 meses e 7 dias. Então, com isso, eu consigo descrever aquela condição. Mas o que acontece se eu colocar aqui a data de 2/4/2024? Meu ano aqui vai ser 0. Com essa nova data, embora ele me traga corretamente o valor de 0 anos, 2 meses e 7 dias, esse 0 anos soa um pouco estranho. Podemos observar que na parte de formulários, eu consigo fazer essa descrição de uma forma bem mais didática, 2 meses e 7 dias. Mas para fazer essa condição, eu tenho que criar uma função aqui bastante complexa, como você pode aqui observar. Então, no primeiro momento, vamos deixar nessa condição que já nos atende aí, de certa forma. Podemos ver aqui essa outra condição. Aqui ele vai me dar 0 anos, 2 meses e 0 dias. Aqui ela me retornou certinho apenas os 2 meses. Se eu colocar agora 5 dias, meio mês e 7 anos, ele me colocou 7 anos, 0 meses e 5 dias. Já no nosso caso aqui, se eu colocar 7, 5, 0, novamente me retorna aqui de uma forma bem mais didática. 7 anos e 5 dias. Mas como já demonstrado, para chegar nessa condição, temos que criar aqui um regramento bastante complexo. E para apresentarmos aqui no vídeo todos os pormenores dessa função, com certeza levaria tempo e de uma difícil compreensão. Para facilitar, estou apresentando aqui a fórmula com todo o regramento necessário para fazer o retorno do texto conforme ele demonstrado. Então, quem tiver interesse, pode fazer um print aqui da tela e depois, com calma, fazer a inserção aí na sua planilha do Excel. E agora, conhecida aqui a nossa função DataDiff, podemos preencher aqui a nossa relação. Então, eu venho aqui na primeira linha, vou fazer a inserção das nossas funções. Aqui na célula I7, ou seja, na linha 7, coluna I, eu vou fazer o cálculo do número de dias. Então, como vimos, seria igual DataDiff, abre parênteses, G7, que é a nossa data, ponto e vírgula, B4, que é a nossa data final, 19/6/2024. Coloco aqui em cifrão para fazer o travamento dessa célula, porque depois irei fazer a cópia dessas funções para as linhas abaixo. Depois eu calculo aqui os meses, DataDiff, G7, BS4, entre aspas, YM. E, finalmente, o número de anos, igual DataDiff, G7, ponto e vírgula, B4, ponto e vírgula, entre aspas, a letra Y. E aqui a nossa concatenação, que seria igual a K7, que é a célula onde foi calculado o número de anos, concatenando com o termo anos. Depois eu junto o conteúdo da célula J7, que é o número de meses, que por sua vez concateno com o texto meses. E, finalmente, concateno o conteúdo da célula I7, que é o nosso número de dias, concatenando então com o texto dias. Então eu me deu aqui que a idade da pessoa que consta nesse registro é de 35 anos e 25 dias. Agora eu simplesmente faço a cópia dessas funções até o final e eu tenho aqui calculado a idade de todos os integrantes do meu relatório. O último aqui totalizou 28 anos e 16 dias. Então vimos como a aplicação da função data pode ser bastante útil no nosso dia a dia. Nós temos outro vídeo no canal onde fizemos os cálculos do tempo de contribuição para a aposentadoria, onde através das totalizações a pessoa pode conferir seu tempo de contribuição em comparação com os tempos cadastrados no site do INSS. Estou deixando o link desse vídeo no final desta apresentação para que você conheça outras aplicações das funções data dentro do Excel. Pois bem, conhecemos aí mais algumas funções do Excel que podem nos auxiliar bastante para o ganho de produtividade e também de qualidade do nosso trabalho, principalmente quando tivermos elementos relacionados à função de tempo, ou seja, a utilização de dados. Então fica aí essa dica para que você possa melhorar o desempenho nas suas atividades. Se você gostou da nossa apresentação, não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.